Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava descansando um pouco ali. Aí eu tô vindo aqui para falar algo para você. Eu tenho 2 WhatsApp. Só que eu tenho os meus contatos, as amizades de pessoas que são evangélicas e de pessoas que não são. E o meu outro WhatsApp, ninguém tem meu número, a não ser meu irmão e um pastor que eu conheço. Só essas 2 pessoas. E minha esposa. Só essas 3 pessoas. Tava dormindo. Chegou uma mensagem para mim. Bom dia. Eu digo, oxê. Quando eu entrei no WhatsApp, era uma mulher. Mulher bonita. Era uma mulher bonita. Mas eu quero dizer para você, ter cuidado com Satanás. Tenha cuidado com o inimigo. Você sabia que as nossas palavras, ela tem um imenso poder no mundo espiritual? Deus, ele pôde me dar uma interpretação, um entendimento sobre o abrir da nossa boca, sobre as nossas palavras. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jejuar. E agora o desejo de orar está criado dentro do meu coração. Estou orando fervorosamente. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o inimigo, ele está nos observando. Ele está esperando uma oportunidade. Ele não dorme. É necessário a gente estar vigilante, sempre na torre de vigia. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. No capítulo 4 de Tiago, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Louvado seja Deus! Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistides, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Quem é de Cristo Jesus vai sofrer perseguições. Vai padecer perseguições aqueles que têm o amor de Cristo sobre os vossos corações. Coloquei aqui, essas 2 cadeiras. Aqui onde eu estou sentado. Aqui é um lado vago. Eu quero explicar algo para vocês. Eu passei alguns dias sem comer, numa consagração fervorosa, de jejum, em oração. Eu fui com meu irmão na CELP. A gente foi na CELP resolver algumas coisas sobre puxar contas de energia pendentes. Entrei no carro do meu irmão, a gente saiu, orei, né? Sempre eu oro a Deus para Deus acompanhar. Deus envia, orei, a gente foi. Meus irmãos, eu me senti como aquele filme, O Livro de Eli. O Senhor dos Exércitos sabe que eu não gosto de estar com enrolação com as coisas espirituais. Eu me senti como se eu tivesse
sendo aquele homem do livro de Eli. Eu com minha Bíblia, indo debaixo do braço com meu irmão para a CELP. Eu via os demônios macumbeiras, Deus abria minha visão, eu via muitos demônios sobre a face da terra. Eles entram assim dentro dos corpos da pessoa e se utilizam delas. E aquele versículo que se diz, aleluia, louvado seja Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Eu sou um pouco ruim de gravar. Que Deus possa trabalhar na minha mente para eu poder memorizar. Mas esse versículo ele se encontra no capítulo 3 de Lamentações, versículo 22, onde diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! Bendito seja exaltado, glorificado seja o santo nome do Senhor. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já tinha ceifado a nossa vida. O inimigo da nossa alma, ele anda nos rodeando, procurando oportunidade. Todos nós sabemos que somos falhos, pecadores, miseráveis, mas é a misericórdia de Deus que está sobre a nossa vida. Eu entrei dentro da CELP com meu irmão foi resolver as coisas, eu fiquei sentado na cadeira, escutando hinos de louvores e conversando com Deus em espírito, não no bater da boca, assim como eu estou falando com você, para que ninguém o veja e diga, o rapaz está ficando doido, ó. Nós que somos de Cristo, somos loucos por Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus. Nós somos loucos por Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Muitos que estão perecendo estão dizendo que nós estamos loucos. Aleluia! Mas nós somos salvos através do poder de Deus, a palavra. Bendito seja Deus. Aqui de lado de mim tinha uma cadeira lá na CELP. Não tinha ninguém. Eu estava sentado aqui, tinha outra cadeira aqui ao meu lado. E na minha frente, várias cadeiras. Só que eu botei só essas duas aqui para dar uma interpretação melhor do que aconteceu comigo. Chegou um homem na CELP, entrou e se sentou na cadeira daqui. Depois chegou um velhinho com um anel de ouro. Ele passou aqui, ó. Ele parou aqui na minha frente. Quando ele parou na minha frente, aí eu disse, pode passar, senhor. Aí ele passou. Quando ele passou, ele se sentou aqui do meu lado. E a gente sente o timbre da energia. O rapaz que estava sentado aqui se virou para trás, olhando para ele, sem olhar para mim, e disse assim, é muito fraquinho. Satanás maldito, eu te repreendo em nome de Jesus. Os humilhados serão exaltados, maldito. O Senhor, Ele dá conhecimento. O Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando através da sua palavra. O homem, movido pelo inimigo, se virou assim para trás e falou para o velhinho que tinha se sentado atrás de mim, é muito fraquinho. O velhinho estava sentado aqui de lado de mim. Quando pensa que não, meu celular toca. Um inquilino querendo a chave da casa. David, tem como tu me dar a chave da casa, por favor? Tô precisando. Quando ele disse, tem como tu me dar a chave da casa, eu tive uma interpretação na hora. Você sabia que a chave, ela abre porta? Você sabia que a porta,
no mundo espiritual é o teu coração. Estava acontecendo algo espiritual ali. Deus tocou na minha mente, só que eu não estava mais com a chave. E essa pessoa, ele não é evangélico. A família são um. Do bombo. Gostam das coisas do bombo. Cara, a chave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A porta do coração. A chave, como eu sou inquilino, tenho uma casa, estava com esse costume de estar deixando chave. O mundo espiritual é tremendo, meus irmãos. Eu pude ter uma interpretação que aquele velhinho que estava do meu lado, sem dúvidas nenhuma, era um espírito maligno. Não no velhinho, mas o que estava habitando dentro dele. Naquele exato momento ali, daquela circunstância, daquela situação. Eu peguei a Bíblia, abri no Salmo 46, botei na minha perna. Quando eu comecei a pronunciar, ele foi chamado. Olha o mundo espiritual como é. Ele foi chamado, ele se levantou e foi para lá, pro caixa. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, o cara chegou agora, já foi chamado. E quando eu olho assim, meus irmãos, lá para a entrada da CELP, quando eu olho para a entrada da CELP, eu vejo um anjo de Deus. Ei, meus irmãos, eu vi um anjo de Deus. A palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo, ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para o Senhor que estava do meu lado. Isso foi antes dele se levantar e ir para o caixa. Quando eu abri a Bíblia, que eu ia pronunciar, que eu olhei assim, eu vi o anjo. O anjo, ele é sério. O anjo, ele parecia um mormo. Ele não fica rindo, ele fica sério, ele estava assim, ó. Quando eu olhei para aquela pessoa, eu digo, oxe, por que esse cara tá olhando? Mas ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para o velhinho que estava do meu lado. Eu abri a Bíblia, quando eu olhei aqui, eu digo, meu Deus. Eu abri a Bíblia e quando eu comecei a citar os Salmos 46, o velhinho se levantou na mesma hora e foi pro caixa. E eu olhei, cara, ele tava assim, ó, bem sério. E eu pude ter um entendimento que era um anjo do Senhor. Quando eu fui me embora, que eu passei por ele, só que ele estava olhando para algum lugar, mas ao mesmo tempo ele estava me observando aqui, ó. Eu passei por ele, eu olhei assim, ele estava bem sério, ele não ri, ele fica, ó. Mas quando ele estava olhando para o velhinho, ele estava assim, ó. Bem sério, meus irmãos. Ele aparentava ser um mormo, camisa branca, calça preta, e ele estava com uma bolsa ao lado, branquinho, a fisionomia bonita. E o timbre da energia era uma energia, não era uma energia de me oprimir. O mundo espiritual, ele é tremendo, meus irmãos. Por isso que eu gosto de jejuar. Porque quando eu jejuo, quando eu passo 2 dias sem comer, sem beber, quando eu passo mais só bebendo água pela manhã e bebendo água pela noite, eu fico sensível ao mundo espiritual. Muito cuidado também com congregações que fazem parte. Às vezes está tendo até obras de feitiçaria dentro das congregações. Às vezes tem coisas erradas. Você sabia? Às vezes Deus até nos mostra, nos usa até para repreender. Mas às vezes a gente fica até meio acanhado, sabia? Estou me fortalecendo na presença de Cristo. Cuidado com comidas que são oferecidas dentro do templo, dentro da casa, da congregação que você faz parte. Certa feita eu fui frequentar uma congregação pequena de um pequeno convite. Quando eu cheguei lá, eu pude ter a interpretação de algo tremendo, que Deus não estava habitando naquele culto.
A palavra da pregação foi bonita. Tudo foi louvado e agradecido. Tudo foi louvado e honrado o nome santo do Senhor. Mas quando começou a cantar, que começaram a dar pirueta, rodando, eu digo, Senhor, eu comecei a travar uma batalha espiritual. Um dos caras que se dizia pastor, era alguma coisa lá, ficou de longe. Guerreia daí que eu guerreio daqui. E eu aqui, ó, em oração. Atrás de mim começou a dar gargalhada. Eu digo, tá repreendido, Satanás. Quando terminou o culto, vieram com copos de sopa. Quando eu olhei para aqueles copos de sopa, eu pude ter um entendimento que era comida sacrificada a ídolos, que faziam as pessoas ficarem presas naquele ambiente. Temos que ter cuidado com comidas. Os profetas de Baal e os profetas comiam e se lambuzavam na mesa de Jezabel. O mundo espiritual é tremendo, meus irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu disse pode passar, quando eu disse à vontade, Senhor, para ele passar, o outro rapaz disse, é muito fraquinho, virou assim do lado e falou isso. As pessoas que dão brecha ao inimigo, eles não conhecem quem é quem. Mas os demônios conhecem um ao outro. Eles se falam, eles se comunicam. As pessoas não se conhecem, mas eles se comunicam ali no espiritual, cara. Como é tremendo o mundo espiritual, cara. Eu indo para a congregação, para a casa de oração. Em cima da ponte tinha um velhinho todo sujo de lama. Ele pegou, eu indo de moto, né? Ele pegou, olhando pra mim assim, e disse, olha lá na frente, olha. Lá na frente, olha, lá na frente. Fazendo-me medo. Eu não temo a morte. Eu não temo a morte. Depositei toda a minha confiança em Deus. Depositei toda a minha confiança em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E você? Você sabe em quem você tem crido? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida em Cristo Jesus? Me acordei e vi a mensagem no WhatsApp. Bom dia. Eu fui lá, segurei, apertei, segurei e apaguei. Eu não respondi. Eu vou dar bom dia para quê? Eu não conheço essa pessoa. Vou dar brecha a Satanás? Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando Deus ele leva uma pessoa ao deserto, você pode ter certeza que passando pelaquilo, passando pelo estreito, passando pelo sofrimento, você obterá a vitória. O inimigo lançou várias propostas, querendo que Cristo se ajoelhasse e se prostrasse. Cristo sempre repreendendo ele na palavra. Não era palavra distorcida, não. Como eu estou vendo, até pessoas infiltradas, como se diz, os bodes, infiltrados dentro da congregação, distorcendo a palavra de Deus. Não era palavra distorcida, não. Cristo pregava o verdadeiro evangelho genuíno, ensinava, aleluia, a palavra verdadeira que liberta. O inimigo bateu em retirada e logo depois os anjos desceu para servir o Senhor.
passou na prova, os anjos veio com as bandejas para alimentar. Aleluia! O mundo espiritual é tremendo, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu falei. Estou pedindo a Deus para memorizar os versículos bíblicos, porque minha infância eu usei muita droga, eu me esqueço muito das coisas. Mas o Senhor é fiel. Quando a gente pede ao Senhor, é a mesma coisa de estar batendo na porta. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Na palavra de Deus que diz, aleluia, é em Apocalipse, viu? Apocalipse, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, meu irmão. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Ele é fiel. Toda honra, toda glória é dada a Ele. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Não há outro Deus comparado ao Deus de Israel, ao Criador do céu, do mar e da terra, o Eu Sou. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa casa você sabe qual é a casa, né? Aleluia! Sabe não? A casa é o seu corpo. Meus irmãos. A casa é o seu corpo. O seu corpo é morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Bendito seja, louvado e glorificado o santo nome do Senhor. Consagra o teu corpo, santifica o teu corpo, te ajoelha às madrugadas e diz: Senhor, o meu corpo ele não me pertence, o meu corpo pertence a ti. A tua palavra diz que o nosso corpo é morada do teu Espírito. Vem com teu Espírito, Senhor, habitar dentro de mim. Me usa como instrumento sobre a face da terra. Me capacita, me ensina a andar nos teus caminhos. Eu não quero, Senhor, viver em erros. Eu não quero viver na desobediência das Escrituras. Eu quero me purificar na tua palavra. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero ter uma experiência contigo, ó Senhor. Começa a orar. Se humilha. Se humilha. Aí sabe o que é que vai acontecer com você? Quando você clamar, quando você começar a buscar fervorosamente, o Senhor ele vai estar te observando. O Senhor, ele vai estar te observando, vendo como é que está sendo o teu proceder. Se você está sendo sincero com Ele. Aleluia. Se suas palavras estão sendo sinceras, aí vai acontecer isso aqui, ó. Salmos 23. Salmos 23, versículo 3. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor ao seu nome. Quando ele diz refrigera a minha alma, é um vento. Você vai sentir um vento gelado sobre o seu corpo. E quando você sentir esse vento gelado sobre o seu corpo, você vai ter a certeza que o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. Você vai ter a certeza que o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. E quero deixar bem claro
que o Espírito Santo de Deus, ele já te sela. A partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está escrito lá em 1 Efésios, versículo 13. Aleluia! Bendito seja exaltado o teu santo nome. Glorificado seja exaltado o santo nome do Senhor. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Eu sei que você crê no que eu estou falando. Eu sei que você crê no que eu estou falando. Eu sei que você crê na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. Tendo nele crido, na salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Diga aí. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir. Capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Você foi selado, meu irmão. Você foi selado, minha irmã, com o selo do Espírito Santo da promessa. Em João 8, capítulo 8 de João, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos liberta. Eu estou frequentando a congregação Novas de Paz, na rádio FM 81.1, ou se não pelo canal do YouTube, Rádios Novas de Paz. Estou frequentando lá, estou participando lá dos cultos. Procure uma congregação para você fazer parte, para você ouvir a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós nos purificamos. É através da palavra de Deus que nós nos santificamos. É através da palavra de Deus, louvado seja Deus, que nós conheceremos a verdade. É a palavra que nos liberta. Procure uma congregação. Porque os apóstolos, eles estavam constantemente dentro dos templos, pregando e ensinando a palavra de Deus. É necessário a gente se deslocar da nossa casa. O deslocamento da sua casa é o gasto de passagem. É você sair da sua zona de conforto, andar para chegar até a casa do Senhor, para ouvir a palavra dele. Isso é grato aos olhos do Senhor. Aleluia! Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, você viu a distância de onde Deus tinha pedido? O Monte Moriá. Poderia pedir para sacrificar Isaac ao lado da casa. A 30, 40 metros. Mas ele queria ver o esforço. O nosso esforço é algo tremendo. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. É tempo da gente se fortalecer na presença de Cristo Jesus. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim, ó.
Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 20. Perdão. É Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo... Aleluia. É Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os demônios estão zombando de mim. Vocês sabiam, meus irmãos? Os demônios estão zombando quando eu erro assim, essas palavrinhas. Eu erro, mas eu procuro me consertar. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vive mais nós as nossas próprias vontades, porque passamos a carregar a cruz de Cristo. Nós rejeitamos a nossa própria existência para fazer a vontade do Filho do Criador, para obedecer os ensinamentos, amar aquele que nos magoa, perdoar aqueles que nos ofendeu, porque aquela pessoa que te magoa, essa pessoa ela está aprisionada. A pessoa que te magoa, a pessoa que te ofende, a pessoa que quer teu mal, ela está aprisionada. Mas você pode libertar ela. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode libertar essa pessoa com o perdão. O perdão, você vai libertar ela. Amém? E Deus vai nos libertar. Porque temos falhas, temos defeito. E essas falhas e defeitos, Deus nos perdoa quando perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que quiseram o nosso mal. Amém? Perdoe. Perdoe quem quis o teu mal. Independente do pecado que aconteceu. Matou alguém da sua família, perdoe. Liberte aquela pessoa. Ore por ela. Ore para Deus trabalhar na vida dela. Ela é uma alma. Eu te repreendo, Satanás. Os demônios estão rindo de mim, meus irmãos. Malditos. Estão gritando eles. Eu ouço eles gritarem. Independente do pecado, meus irmãos, perdoe. Vá orando a Deus, para Deus ter a misericórdia dentro de você e expulsar essa mágoa do seu coração. A palavra de Deus diz que se teu inimigo tiver fome e tiver sede, dá-lhe de comer. E assim se amontonhará brasas vivas sobre a tua cabeça. Quando ele diz, dá-lhe de comer a teu inimigo, dá-lhe de beber, isso significa uma demonstração de perdão a ele. Que às vezes existem mágoas, às vezes aquela pessoa nos ofende com algo tão banal aos olhos da sociedade.
que o você dá de comida e dá de bebida significa uma demonstração para aquela pessoa que você o perdoou. Aleluia! Bendito seja, exaltado e glorificado o santo nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja Deus. Bendito seja, exaltado o teu santo nome. Tu és fiel, Senhor. O Senhor é fiel. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te fortaleça com essas palavras. Amém? Que o Senhor te fortaleça através dessas palavras. Que o Senhor possa firmar os teus pés na rocha e te ensinar a andar por lugares retos, pelas veredas da justiça, do agrado do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Fica com Deus.